essa foi a sua primeira viagem, né? Não, mas já foi a viagem que você chegou para cantar, não? Sim, Já sim. foi nessa, já foi nessa Porque é o primeira seguinte, viagem. né? Os meus pais, eles me mandaram para passar as férias, Sim. mas eu sabia que eu não ia voltar, entende? Então, Eles não, seus não. pais não. Aliás, os meus pais só descobriram muita coisa da minha viagem quando eles leram o meu livro há 5 anos atrás, né? Olha só. Hoje em dia, ambos falecidos, né? Mas eles não sabiam que eu passava a noite em claro, que eu não comia, sabe? Eles não sabiam Não, nada. não precisava saber para não É, preocupar eles, né? então, mas enfim, não, eu fui em fevereiro de 67, fiquei até abril de 68, aí a gravação foi em fevereiro de 68, depois eu fiquei uns meses aqui com a família e voltei em outubro a tempo de estar presente no dia do aniversário do John. E Ah, fiquei um ano, legal, fiquei até outubro de 69. Então legal. foram 2 períodos com um pequeno hiatozinho aqui no Rio, de muito sofrimento, né? Porque as meninas ficavam me mandando Sim, cartas dizendo que as coisas que eu perdi. Então, né? Não, bacana. Eu, Fala, eu Márcio. queria fazer uma pergunta. A Lizzie Claro. chegou em Londres em 14 de fevereiro de 67, exatamente no dia em que os Beatles estavam gravando Only Another Song. Olha só, onde é que ela chegou já no olho do furacão, as coisas acontecendo, os Beatles produzindo pra caramba, naquela transição ali do Revolver pro Sgt. Peppers. Como é que tu enxerga tudo isso hoje? Tu sabia que aquilo tudo realmente, que a história estava acontecendo frente aos teus olhos? Tu tinha essa noção? não, mas eu tinha 15 anos. Você tem que entender, Márcio, que 15 anos em 67 equivale a 8 hoje, entende? A gente era muito criança. Na E, década de Imagina. 60. não, e as pessoas, às vezes, quando me perguntam, como é que era psicologicamente? Eu digo, gente, psicologicamente, eu tinha 15 anos, eu queria saber com que roupa que o John vinha, e, sabe, se eu ia conseguir falar com ele. Não, você achou que existia não sei o quê entre eles? Eu digo, gente, a gente era criança, a gente estava lá naquela emoção de ver os caras todo dia, né? Porque esse timing da gente foi maravilhoso por isso, porque eles iam aos estúdios todos os dias, né? Primeiro, E não foi nada planejado, né? não, Vocês, não. Foi o E tem seguinte, uma, e tinha uma fala, grande diferença, né? Que na época eles estavam, meses antes, eles ainda estavam em turnê, né? Ou seja, eles não frequentavam tanto o estúdio. No momento que você chegou lá, eles estavam diretamente nos estúdios, porque era a produção deles todas em estúdio, né? Pois é, o negócio é esse, eles estavam todos os dias lá gravando, dia de semana, e era assim, de tarde, o Johnny ia para casa do Paul. Então, de tarde tinha o plantão na casa do Paul para ver o John chegando, né? Aí depois tinha a hora que eles saíam para ir para o estúdio, a gente saía correndo para chegar no estúdio antes dele, que é pertinho a casa do Paul, né? Para o estúdio, alguns quarteirões. A gente saía correndo, entre os prédios, fazendo uma confusão para chegar na porta do estúdio antes do carro dar a volta, né? Aí a gente via eles subindo, e aí que começava, né? Aí chegavam lá. Às vezes eles chegavam os 4 no mesmo carro. Depende. Às vezes o Paul ia andando para os estúdios. Eu já voltei para casa andando com ele na madrugada. Por isso que quando eu vi a capa do Abbey Road, eu não achei nada demais ele estar descalço. Cansei de ver ele no verão descalço para os estúdios. Sim. Aí as pessoas fizeram aqueles, não, porque isso significa porra nenhuma, desculpa falar, não. Significa só que o cara gostava de andar descalço. Sim, sim. Esse é o que significa. E aí é isso, aí quer dizer, a gente via eles todo dia, e assim, os caras muito simples, né? Sem nenhum tipo de afetação, nada, zero. Normais. Era um grupo de quantas meninas que ficavam ali na frente? Olha, na hora que eles chegavam, era mais gente. Dependia, né? Nunca era igual todos os dias, né? Podia ter 15, 20, 10, sei lá. Eu nunca contei, mas assim... agora, na hora deles saírem, não. Porque elas, evidentemente, moravam com os pais e nenhum pai ia deixar a menina de 15 anos até as 4 da manhã na rua, né? Mas nós não tínhamos pais olhando, então acabava que as estrangeiras, né, eu e Denise, as americanas, as italianas, as alemãs, a gente varava a madrugada, né? As inglesas também, geralmente no fim de semana, né, elas, de repente, uma ia dormir na casa da outra, aí ficavam até mais tarde. Do que a gente, porque a gente... E agora, o horário deles de saída é que era totalmente aleatório, podia ser 11 da noite, 4 da manhã, 6 da manhã, sabe? Mais de uma vez eu fiquei lá e o sol... Eu não vou dizer o sol raiou, porque lá não tinha sol. Londres. Ficou claro.